Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e tentar compreender ela de forma mais profunda, de uma maneira edificante, entendendo que ela é a Tua revelação para nós, ela é a nossa regra de fé. Por isso esse esforço, essa preocupação de compreendermos bem aquilo que Tu tens deixado para nós. E obrigado que mesmo com entendimentos aqui e ali diferentes, nós nos encontramos aos pés da cruz como irmãos em Cristo, que se amam, têm o mesmo desejo de Te servir, e que nós aprendamos a viver como irmãos aqui na terra, porque lá no céu vamos viver juntos para toda a eternidade, Te adorando, Te glorificando. Abençoe essa noite de forma muito especial. Agora o professor Alexandre e também a segunda parte desta noite. Em nome de Jesus, amém. Alexandre, contigo. Obrigado, Thomas. Agradeço ao pastor Thomas. Cumprimento a cada irmão que já presente com a paz do Senhor. Que o Senhor nos dê um bom momento nesta noite. Daqui a pouco a gente começa aí a exposição de alguns slides. Hoje eu tentei organizar melhor esses slides porque eu tinha algumas coisas dispersas por temas, né? Eu tentei colocar tudo num canto só, mas não deu muito certo. Eu consegui parcialmente, mas se eu conseguir fazer tudo ainda em tempo hábil, eu vou abrir mais um slide diferente aqui para a gente fazer o complemento, fazer a conclusão. Mas eu creio que vai dar certo. Eu não vou tentar ser o menos prolixo possível e ser um pouco mais objetivo, o que para mim não é uma tarefa tão fácil, mas eu vou me esforçar um pouco. Tanto é que eu vou tentar me pautar basicamente pelo que está aqui. Mas antes de mais nada, eu queria louvar a Deus mais uma vez por esse momento, pela oportunidade que nós temos aqui de conversar. Nós fomos bastante abençoados na noite de ontem pela exposição do pastor Jorge. Não por ele ter falado do calvinismo, mas por ele ter preferido fundamentação bíblica. Então, certamente, nós todos fomos abençoados. Eu vou por aí também, muito embora, eventualmente, eu traga algumas coisas de cunho mais definido, de acordo com a escola, mas eu não vou me prender necessariamente à escola, ao sistema, até porque eu tenho, para mim, isso é mais um princípio admitido para mim, que eu não tenho nenhum motivo, nenhuma razão adequada para me tornar um árduo defensor do arminianismo, até porque não é esse o meu ideal de vida. É apenas um sistema, como sistema ele tem uma configuração mais ou menos rígida, não totalmente, mas mais ou menos rígida, e como eu falei, coloquei ontem uma das perguntas, acho que é a última, sistemas podem ser muito bons, mas são extremamente perigosos também, porque eles podem nos ludibriar e nos livrar da possibilidade de nós avançarmos no conhecimento a partir do momento que ele não permite questionamento. E a minha primeira pergunta ao pastor Jorge também estava nessa direção, nesse sentido, porque ela dizia respeito basicamente ao entendimento do sentido do sistema, no caso que foi apresentado ontem, o calvinismo, mas que pode ser algo também
que esteja na mente de algum arminiano, de entender que o sistema se confunde com o próprio Evangelho, podendo ser chamado por esse nome, de modo que Evangelho e Calvinismo, ou Evangelho e Arminianismo sejam definidos como sendo a mesma coisa, o que evidentemente não pode ser verdade, uma vez que o Evangelho tem uma origem extraordinária, é resultado da ação do Espírito Santo e da pregação de Jesus Cristo e da vida de Jesus Cristo e de todo o plano de Deus. Isso não pode se confundir com qualquer ação humana, por melhor que ela seja. Então, por melhor que seja a capacidade exegética de um expositor ou de um leitor bíblico, isso não pode se comparar ao próprio Evangelho, até porque esse sistema sempre tem falhas, sempre tem falhas. Por isso eu não me preocupo em pautar a minha vida em defender sistemas mais... Não que eu não reconheça o seu valor, reconheço sim, e evidentemente nós assumimos perspectivas ou posicionamentos bíblicos diante de temas que são tratados nos sistemas, e por conta de uma posição ou outra adotada, nós vamos nos assemelhar mais ou menos a um determinado sistema do que a outro. Então, ainda que eu não me proponha a ir na direção de uma defesa acirrada, mas evidentemente eu não tenho como não me confundir com perspectivas que sejam apresentadas e defendidas por ele. Mas eu estou dizendo isso tudo apenas para pontuar uma coisa: o cristão, o crente, na verdade, ele se pauta pelas Escrituras, e foi isso que o pastor Jorge fez ontem muito bem. Nós conhecemos a sua trajetória como um homem que é bíblico, que ama e vive em função da palavra de Deus, e eu acho que deve ser assim. Eu vejo muita gente gastando energia, brigando por questões do calvinismo ou do arminianismo. Eu particularmente acho isso uma perda de tempo tremenda e um desgaste muito grande. Fazer em função do sistema em si, não em função das Escrituras. Mas se alguém entende que os textos bíblicos devem ser defendidos e vão nessa direção, isso é legítimo, perfeitamente desejável, e deve ser assim. Mas se quem estiver fazendo isso for um crente, ele vai fazer com o coração limpo, sem desejo de brigar, de fazer qualquer coisa que se assemelhe à violência, à agressão ou à falta de consideração pelo seu irmão, não é? Mas então, vamos lá. O tema da palestra, o tema do encontro, o tema geral, arminianismo e calvinismo, explorando as diferenças e semelhanças. Eu acho que é um tema bom, foi bem pensado, porque acontece exatamente isso. Existem semelhanças, em muitos pontos nós pensamos exatamente da mesma maneira, e existem diferenças, isso aí não pode ser negado, e tudo parte da compreensão inicial do fundamento de tudo isso, né? Como eu coloquei ontem numa das questões, reproduzindo uma fala do Charles Hodge, se o ponto de partida de toda a doutrina da salvação é a glória de Deus, isso vai ter uma configuração. Então Deus vai fazer sempre em função da sua glória, e a partir de sua soberania, se bem que ele sempre vai agir a partir de sua soberania. Mas se o ponto de partida for o melhor bem possível para a criatura, então as coisas mudam, e isso serve como uma espécie de pressuposto a partir do qual as pessoas passam a enxergar os textos bíblicos. De qualquer maneira, nós vamos procurar o máximo possível nos deter a nossa compreensão do que a palavra de Deus nos ensina acerca dessas questões, sem desconsiderar que tudo culmina para a glória de Deus, ainda que Deus leve em consideração o bem da criatura. Eu não entendo que haja divergência nessas duas possibilidades, elas podem se harmonizar perfeitamente. Mas então, essas diferenças parecem começar daí, e evidentemente elas seguem a partir da interpretação que se dá aos textos bíblicos.
O que eu pensei em fazer hoje é abordar, não todos os temas, porque não daria tempo, seria impossível, mas abordar 3, talvez 4 temas que estão relacionados e que são pontos de divergência das duas escolas. Mas eu não queria começar sem uma definição, que não é minha, do arminianismo, porque eu já estava terminando a organização do material e já estava sem vontade nenhuma de pensar qualquer coisa. Eu fui para o Copilot do Windows e perguntei lá o que era calvinismo e ele disse isso. Aliás, arminianismo. Que arminianismo é uma corrente teológica que se opõe ao calvinismo e enfatiza o livre-arbítrio humano, a eleição condicional, a expiação universal, a graça irresistível e a possibilidade de apostasia. É exatamente tudo que os 5 pontos dizem ao contrário. Eu não sei se eu concordo totalmente com essa definição, até porque, por exemplo, aí, a ideia de enfatizar o livre-arbítrio, eu acho que essa questão de livre-arbítrio é algo tão mal compreendido, que sinceramente, para mim, eu acho que isso nunca existiu. Eu não quero escandalizar ninguém, mas para mim eu acho que isso nunca existiu de forma plena, nem antes da queda. Entendo e concordo que antes da queda o homem tinha liberdade de vontade, garantida por conta de sua natureza, de acordo com o que Deus estabeleceu. Agora, liberdade absoluta, eu acho que isso não é uma verdade total, porque na minha maneira de pensar, sempre que você tem que tomar uma decisão em função de 2 possibilidades, você já está previamente condicionado. Quando Deus deu o mandamento a Adão, ele expôs a sua vontade, mas também estabeleceu sanções caso Adão não obedecesse. Ele estava então diante de uma condição em que ele tinha de escolher, e a sua escolha teria consequências. De alguma maneira ele estava condicionado. Bom, mas isso é só uma maneira de pensar. Eu acho que o arminianismo, ele não defende ferrenhamente essa questão do livre-arbítrio, até porque há uma concordância de que há uma corrupção na natureza humana depois da queda, e penso eu que nenhum arminiano nega isso. Mas aqui é um ensaio de síntese acerca do sentido do arminianismo. O que eu queria, na verdade, me dedicar um pouco mais acerca de algumas verdades que penso eu serem possíveis extrair do texto bíblico, e eu queria partir daqui para tentar estabelecer um encadeamento o mais lógico e bíblico possível. Então eu quero partir do seguinte ponto, da criação do homem e da queda, ou mais especificamente da vontade de Deus na criação do homem e na queda. Então, primeiramente, o que nós aprendemos da Bíblia é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O texto é Gênesis capítulo 1, versos 26, a parte A, verso 27 e o verso 31, a primeira parte, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A minha escolha desse texto foi para deixar claro de início que o homem foi criado santo, o homem foi criado bom, porque ele tinha a imagem e semelhança de Deus. E Deus, sendo perfeitamente bom e santo, e coerente, ele não pode fazer absolutamente nada que não esteja de acordo com sua vontade. Ou seja, todos os atos de Deus são norteados por aquilo que Deus é. Logo, Deus não pode fazer absolutamente nada que seja mal. Ele não poderia ter criado um homem mau. O homem foi criado bom, perfeitamente santo. Eclesiastes capítulo 7, verso 29 diz que concorda com isso ao afirmar a bondade e retidão do homem. O texto diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então houve um problema, e esse problema partiu
do homem, não de Deus. Por que eu coloco esses dois textos em primeiro lugar? Porque eu sei que essa não é a perspectiva do calvinismo necessariamente, mas existe uma variação que não afirma isso, pelo menos a partir do momento que estabelece uma determinada ordem na eternidade, a partir da qual Deus age. Eu me refiro ao chamado supralapsarianismo, que não pode fugir da acusação de que Deus fez o homem para pecar. Isso é evidente, e isso é um dos primeiros motivos que levou Armínio a rejeitar a doutrina da predestinação, pensando a partir da perspectiva supralapsariana. O grande problema é o quê? Qual é a questão dessa perspectiva? É a ideia de que antes mesmo de decidir criar, Deus já decidiu eleger. E eleger alguns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Se essa eleição ela se dá antes mesmo da criação, os passos seguintes acontecem apenas para a ratificação do que Deus havia decidido fazer. Então, para isso, Deus tinha de criar o homem para o pecado, necessariamente, e criar os meios adequados para que o homem pecasse, porque caso contrário, o seu plano de eleger alguns para a vida eterna e outros para a perdição não poderia se concretizar. Então essa evidentemente não é uma perspectiva do calvinismo de fato, mas é uma espécie de exacerbação que no entanto aconteceu, e isso não era estranho ainda nos dias de Armínio. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, contraria totalmente essa perspectiva, porque aqui fica claro que a vontade de Deus com relação ao homem era perfeitamente boa. Então nós podemos afirmar a partir disso que a queda não foi a realização de um propósito original, mas a queda foi uma violação da boa vontade de Deus. Efetivamente, nós podemos afirmar que Deus não queria que o homem caísse. Claro, qualquer cristão, partindo do que a Bíblia afirma, chegará a essa conclusão. Será assim com irmãos calvinistas e com irmãos arminianos, ou com irmãos que não sabem nem o que é o calvinismo, nem o que é o arminianismo. Mas se ele se detiver ao que a Bíblia diz, da forma como diz, ele chegará a essa conclusão. Por exemplo, Gênesis 2, versos 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muita gente pergunta, por exemplo, por que Deus criou sabendo que o homem ia pecar? E por que Deus daria uma ordem tal como essa, sabendo que essa seria exatamente a grande questão que levaria o homem ao pecado? Eu penso o seguinte: não, esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta é absolutamente ilegítimo, porque ele reflete talvez uma tentativa inconsciente de nós deixarmos a nossa condição de seres do tempo, que aprendem apenas em função dos acontecimentos, e tentarmos olhar as coisas da perspectiva divina. A grande questão, no entanto, é que Deus não faz as coisas com relação ao homem, ou na sua comunicação com o homem, a partir da sua perspectiva, nesse relacionamento, nessa interação e nessa comunicação. Ele não faz absolutamente a partir da sua perspectiva, mas sempre a partir da nossa, porque caso contrário não há comunicação. Então, evidentemente, se Deus cria o homem, Ele vai tratar com esse homem a partir daquilo que o homem sabe compreender, a partir de sua própria realidade. Então Deus não poderia simplesmente chegar para o homem e dizer: eu já lhe adianto que você vai se desgraçar. De qualquer maneira, eu tenho uma ordem para lhe dar que você não deve fazer. Seria uma forma absolutamente estranha de comunicação, e Deus não faz isso. No entanto, ao se comunicar com o homem, criando-o santo,
e estabelecendo uma ordem que é totalmente, absolutamente necessária que algo assim aconteça, porque o homem, sendo um ser criado, precisa de orientação e ele está sujeito a Deus. Deus precisa estabelecer os critérios e dar o norte. Essa, evidentemente, não foi a única ordem que Deus deu a Adão, mas foi a ordem crucial para a queda. Todavia, ao relacionar-se, ao comunicar-se com o homem, de acordo com a capacidade do próprio homem, Deus age exatamente assim, revelando e estabelecendo a sua vontade santa que deve ser obedecida. Ao fazer isso, evidentemente, Deus quer obediência. A ordem de não pecar, de não desobedecer, revela que Deus quer a obediência e não o contrário. Então, considerando isso, jamais Deus usaria aqui uma espécie de psicologia inversa para seduzir o homem ao pecado, dando-lhe uma ordem que de alguma maneira gerasse a cobiça no seu coração. Isso é absurdo, isso chegaria a ser blasfêmia e evidentemente isso deve ser totalmente rejeitado. Deus não queria que o homem pecasse, Deus queria que o homem obedecesse a sua palavra, e se nós quisermos transcender essa compreensão, ela só pode ser a partir de uma perspectiva de Deus, o que é impossível para nós, e uma perspectiva totalmente equivocada, porque não corresponde ao que Deus realmente queria, a menos que a gente venha admitir que Deus planejou toda a desgraça do homem e Ele quis exatamente que isso acontecesse dessa forma. Isso não me parece ser bíblico de forma alguma. A vontade revelada de Deus com relação ao homem caído, aqui já estamos no momento seguinte. O homem caiu, desobedeceu, contrariou a vontade de Deus, quebrou a vontade de Deus, ele foi contra ela. Isso aqui nos diz alguma coisa também. Eu ia conversando ontem na volta para casa com o pastor Ivanildo, um bom calvinista, não é? Sobre essa questão, a vontade de Deus sendo contrariada nas suas origens. Se Deus dá uma ordem, Ele quer que essa ordem seja obedecida. Adão não obedece, e como Deus não fez o homem para o pecado, a sua vontade foi contrariada. Isso não o torna menor, isso não relativiza a sua soberania, porque a soberania divina nunca será relativizada se todas as coisas acontecerem de acordo com o que Ele quer. Então, ela nunca será relativizada. O homem desobedeceu. Ele foi contra a vontade de Deus. Ele fez o que Deus não queria que ele fizesse. Quando eu digo não queria, eu estou pensando no sentido mais pleno da expressão. Eu não estou pensando aqui em uma vontade de Deus no que diz respeito a permitir a queda. Eu estou pensando no que Deus realmente não queria, que era a queda. E eu entendo que a Bíblia nos dá total condições de fazer essa afirmação. Mas agora, caído, Deus, na eternidade, por sua onisciência, já sabendo de tudo o que ia acontecer, e isso nunca foi um problema para Ele, isso é um problema só para a gente, porque a gente entra em parafusos e pensa a partir da ótica divina e não temos competência para tal coisa. Para nós é estarrecedor, para Deus nunca foi. Então Ele fez o homem da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível era criar um homem livre para escolher fazer uma coisa ou outra, apesar de que essa escolha estava sempre condicionada por uma ordem, por uma sanção, por um mandamento. O homem desobedeceu, pecou, fato bíblico. Deus estabeleceu um plano na eternidade para fazer frente a isso, um plano gracioso, misericordioso, que evidentemente glorificaria o seu nome, como todas as coisas que Deus faz glorificam o seu nome. Mas Deus agiu de forma amorosa e misericordiosa com o homem, estabelecendo o plano de salvação que envolvia a auto-entrega do seu filho e a sua morte na cruz do Calvário. Essa é a obra da expiação. Então a grande questão aqui é saber se esse ato de misericórdia e de graça de Deus para com o homem caído, se ele na sua origem
estava limitado a um grupo específico de eleitos ou se ele visava toda a humanidade. A grande pergunta então é: qual o alcance dessa expiação ou por quem Cristo morreu? Eu concordo plenamente que, a partir de uma perspectiva de eleição individual, não pode haver outra resposta a não ser a de que Cristo morreu apenas pelos eleitos, porque não faria absolutamente nenhum sentido Cristo ter morrido por quem Deus não quer salvar. É absolutamente absurdo você imaginar que Cristo vai oferecer salvação àqueles que efetivamente não estão no plano de Deus para serem salvos. Se nós pensarmos rapidinho sobre isso, vamos chegar a essa conclusão, não tem como chegar a outra conclusão. Então, logicamente, se Deus escolheu pessoas específicas para a salvação, Cristo não pode ter morrido por elas, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Cristo morreria então por aqueles que Deus escolheu salvar. Isso é lógico, é evidente, qualquer pessoa concordaria com isso. O problema não é a lógica aqui, não é o que a conclusão a que nós chegaríamos naturalmente considerando o fato da eleição individual. O problema é o que determinados textos bíblicos colocam com relação ao alcance da expiação ou a resposta dessa pergunta, por quem Cristo morreu. Por exemplo, Augustus Strong, ele diz assim sobre essa questão. Estamos falando de um calvinista. As Escrituras representam a expiação como tendo sido feita por todos os homens. Veja, as Escrituras representam a expiação como tendo sido feita por todos os homens e como suficiente para a salvação de todos. Portanto, a expiação não é limitada. Em outras palavras, ele está dizendo, não é só pelos eleitos, mas sim a aplicação da expiação através da obra do Espírito Santo. Essa sim é para os eleitos, é o que Strong está dizendo. Ou seja, é uma expiação universal, o que não é universalismo, mas com uma aplicação especial aos eleitos. O entendimento de Strong. Um outro calvinista, evidentemente que ambos são calvinistas de 4 pontos, ou amiraldistas, não é? Seguindo as ideias de Moïse Amiot, um francês que cria na expiação ilimitada ou universal. Millard Erickson diz assim, também calvinista: no entanto, a premissa básica dessa perspectiva universal, ele está falando disso, expiação universal, por isso está aqui entre colchetes, mas o assunto é esse. No entanto, a premissa básica dessa perspectiva, que é a expiação universal, é que nossa herança eterna realmente envolve 2 fatores separados. Um fator objetivo, que é a provisão de salvação realizada por Cristo, e um fator subjetivo, que é a nossa aceitação dessa salvação. Assim, a expiação é suficiente para todos, mas eficiente somente para os eleitos. Aqui está na sua teologia sistemática. O Stanley Horton é um arminiano, mas o meu interesse em colocá-lo aqui na discussão dessa questão é porque ele faz uma menção ao mesmo Millard Erickson, da seguinte maneira: o texto completo é assim: o ponto crucial da defesa do chamado universalismo qualificado, é assim que ele coloca a ideia do universalismo, para não se confundir com o universalismo propriamente dito, que é aquela doutrina falsa e antibíblica que diz que no final das contas Deus vai ter misericórdia de todo mundo e não vai deixar ninguém no inferno, ele vai fazer um rapa geral no inferno e vai botar todo mundo no céu. Isso é universalismo, ele não aceita, e nem o arminianismo aceita esse tipo de pensamento. Então ele segue dizendo: no entanto, é não se poder facilmente desconsiderar o significado óbvio dos textos universalistas. Diz Millard Erickson, aí ele vai mencionar uma fala do Erickson: a hipótese, aqui já é o Erickson falando, a hipótese da expiação universal consegue levar em conta um segmento maior do testemunho bíblico com menos distorção que a hipótese da expiação limitada. A conclusão a que Erickson chega simplesmente não dá para desconsiderar os textos que falam que Cristo morreu por todos. Simplesmente não dá, a menos que nós forcemos um pouco a compreensão. Mas é muito mais natural entender que esses textos são
claros com relação a essa afirmação. Por isso ele é um calvinista de 4 pontos, sobre a questão da expiação. Mas o grande problema é que tem uma pegadinha nisso. Para mim, não dá para ser calvinista de 4 pontos, no meu entendimento. Talvez eu esteja totalmente equivocado, porque eu não sou calvinista, mas eu penso que não dá, porque nós caímos numa cilada lógica, conforme eu falei anteriormente. Não é possível você afirmar que Cristo morreu pelo mundo se Deus só decidiu salvar alguns homens. Não faz nenhum sentido. Então, para mim, essa ideia de calvinismo de 4 pontos é insustentável. Talvez o Erickson esteja eu não sei se ele ainda está vivo, mas eu não sei como ele conciliava isso. Eu tive o privilégio de ouvi-lo uma vez, quando ele veio lançar aqui, através da Vida Nova, sua sistemática completa, né? Porque antes era só uma síntese, era bem resumida, e ele lançou aqui ela completa, ou pelo menos numa versão mais robusta. Foi quando eu consegui pegar a unção dele sobre a minha sistemática, né? Eu tenho uma sistemática ungida pelo Erickson. Eu tenho algumas sistemáticas, eu tenho uma do Gruden ungida também. Elas são boas porque você não precisa ler, por osmose você adquire todo o conhecimento, é só tocar. Mas brincadeiras à parte, o fato é que ele não consegue entender que Cristo morreu somente por algumas pessoas, mas que os textos universalistas, assim chamados, eles são claros. Então, quais são os textos bíblicos em questão que dariam suporte à ideia de uma expiação ilimitada, ou pelo menos uma expiação por todos os homens, o que não significa, evidentemente, a salvação de todos os homens? Isaías capítulo 53, verso 6, por exemplo, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É claro que, a priori, Isaías está falando para Israel, de forma mais específica e pontual para a sua geração. E isso pode ser tido, então, como algo que não poderia ter uma aplicação universal, mas uma aplicação para aquela realidade. O problema, no entanto, é que, ainda que assim seja, não dá para deduzir que todos aqueles israelitas, ou todo o povo de Israel, faria jus, ou faria justiça, ou daria uma resposta adequada a essa ação de Cristo. Ou melhor ainda, não seria possível imaginar que o simples fato de serem judeus já tornaria automaticamente a expiação de Cristo eficiente na vida deles. Esse era o entendimento, por exemplo, do judeu do primeiro século, que entendia que o fato de serem um povo da aliança, a etnicidade, ou seu pertencimento à nação de Israel como povo da aliança, automaticamente já lhe garantia a salvação. Não era que ele tinha que lutar ou fazer algo, ou fazer algum gesto de fé para receber a salvação. Ele já era salvo, ele não seria lançado nas trevas por sua posição étnica. Paulo coloca tudo isso por terra. Então, sendo assim, esse texto não poderia se aplicar nem mesmo aos judeus. Então, sendo dessa forma, ele pode ser tido como um texto que se aplica a toda a humanidade, enquanto humanidade caída. E o que é que Isaías diz então? Todos andavam desgarrados. Aqui nós podemos encaixar perfeitamente a ideia de uma corrupção generalizada, ou absoluta, ou total, ou depravação total. A pecaminosidade universal de todos os homens. Mas o que é que o texto diz então? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos.
Se isso não pode ser aplicado universalmente, também não pode ser aplicado para toda a nação de Israel. Caso contrário, todos seriam beneficiários da expiação de Cristo, e se a expiação garante a salvação, todos já estariam salvos. Não é o que nós vemos no Novo Testamento. O outro texto é João capítulo 3 e 16. Esse texto é clássico, e eu tenho alguma dúvida se esse era um texto adequado para tratar dessa questão, mas eu estou me convencendo cada vez mais que sim. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como a igreja nunca é chamada de mundo na Bíblia, tem outros termos, mas mundo não é um termo que se possa dizer que é um adjetivo para a igreja. E se eu falo igreja, eu falo de eleitos. Então, eu concordo totalmente com isso. Mas aqui diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu aqui significa dar para morrer, entregar a morte, não é? Uma morte substitutiva, uma morte vicária. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz assim, verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ok? É possível que nós disséssemos assim: bom, mas esse mundo aí pode significar basicamente os eleitos, os homens eleitos. Mas aí eu volto para a questão inicial que eu coloquei antes da leitura, é que dificilmente nós vamos conseguir admitir que a igreja possa ser chamada em algum sentido de mundo. Me parece que não. Então, sendo assim, não pode se aplicar aos eleitos, mas se aplica à humanidade. O mundo aqui não é geografia, o mundo aqui não é o sistema decadente, corrupto, pecaminoso. O mundo aqui é aquele terceiro sentido de humanidade. Um outro texto que eu penso ser adequado, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, que diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Até aqui João está falando com a igreja, né? Com os santos, com os crentes, dizendo: não pequem. Mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Então ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui os nossos, a igreja, são os filhinhos de João, o mesmo João que escreveu o texto anterior. Em seguida ele diz: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Poderia se referir aqui ao mundo gentílico, em detrimento do mundo de Israel? Em tese, sim. O problema é que eu não saberia como conciliar isso aqui com João 3, 16 e 17, onde fica claro que o mundo ali não parece ser possível ser a igreja, logo os eleitos. Então o que parece que João está dizendo aqui? É que Jesus Cristo é a propiciação, por sua morte, pelos pecados da igreja, efetivamente, mas não somente pelos pecados da igreja, mas pelos pecados de toda a humanidade. O que não significa que toda a humanidade será salva, obviamente. Nenhum arminiano pode afirmar isso e não afirma. Um outro texto é 1 Timóteo, ontem foi mencionado aqui. É claro que o pastor Jorge respondeu com bastante propriedade, mas evidentemente que eu tenho que discordar respeitosamente. Afinal de contas, eu estou aqui defendendo o outro lado. Então, senão eu sairia muito confuso daqui e não sei como eu conciliaria isso. Mas isso não é crise para mim, eu estou só brincando. O texto diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. O que aqui não é discutível? O que aqui não é questionável? São essas afirmações que, em algum sentido, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então, deixa eu voltar um pouco. Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Em algum sentido, isso precisava ser dito antes. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Isso aqui não é discutível. A expressão que Deus quer que todos os homens sejam salvos. O que é discutível é quem são esses homens. Aqui tudo bem, mas não a afirmação que diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que também não é discutível é que há um só mediador entre Deus e esses mesmos homens que Deus quer que sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, o homem. Em terceiro lugar, não é discutível o fato de que Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E eu concordo totalmente que esse todos diz respeito aos mesmos homens que por duas ocasiões são aqui mencionados, porque ele não sairia do ciclo do seu raciocínio, ele está totalmente preso a esse raciocínio que se refere a esses homens. Então isso não é discutível. A questão então é, que homens são esses? Evidentemente que isso pode também significar, e eu não acho que seja uma interpretação que viole as possibilidades, que Paulo está aqui colocando em oposição, ou seja, a posição acerca desses homens, em que esses homens seriam colocados, estaria naquele nível que transcenderia aquela compreensão mais local do que era o plano de Deus para a salvação. Determinado grupo de pessoas com um determinado perfil, com algumas características, talvez tenha se desenvolvido a ideia de que Deus não tem interesse em salvar os ricos, talvez a ideia de que os déspotas, dominadores deste mundo, no campo político, também estivessem excluídos, e aqui Paulo estivesse corrigindo essa perspectiva. Eu creio que é possível essa interpretação, mas eu penso que não seria necessariamente isso quando você compara com outras passagens. O princípio hermenêutico que a Bíblia interpreta, a própria Bíblia, viria aqui em nossa ajuda para nos dizer que, uma vez que temos outros textos que parecem apontar para uma expiação mais larga, mais abrangente, essa conclusão de que Paulo não pensava apenas em categorias, mas pensava em humanidade, ela parece ser adequada considerando esses outros textos. Então eu penso que esse texto também é um texto bom. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que é possível em termos interpretativos, no primeiro olhar para esse texto, é de que esses, acerca dos quais Pedro diz que o Senhor os resgatou em algum sentido, eles podem ser aqueles falsos crentes, o joio que eventualmente entra no meio do rebanho. Isso aconteceu desde sempre, ainda hoje acontece. Pessoas que aderem ao Evangelho sem se converter, pessoas que vão à igreja por vários motivos, mas sem passar por uma conversão verdadeira, pessoas interesseiras, e a Bíblia está cheia de exemplos assim, de homens que
pervertem toda a verdade, usam o Evangelho apenas em benefício próprio e como forma de enriquecimento, os chamados falsos mestres. Então, isso pode ser um sentido para esse texto. Eles poderiam, então, ter experimentado as benesses do Evangelho por algum tempo, mas depois se revelam quem realmente são, não podem sustentar essa posição para sempre e acabam abandonando tudo e apostatando, digamos assim. É possível no primeiro momento, sim. No entanto, eu penso que não de forma efetiva. Por quê? Exatamente por essa expressão que diz que negarão o Senhor. Até esse ponto, sim, podem ser falsos crentes, falsos mestres, falsos profetas, pessoas que nunca se converteram, até esse ponto. Mas a partir daqui, em algum sentido, eles não podem ser, pelo menos, eu acho que eu não construí bem o argumento. Eu diria não falsos crentes, mas pessoas por quem Cristo não morreu. Porque quando ele fala o Senhor que os resgatou, ele não está dizendo que efetivamente eles receberam o benefício dessa redenção. Então eu vou reformular o argumento. Essas pessoas que nunca se converteram, eles nunca foram crentes, evidentemente, são enganadores, enganam os outros ou também a si mesmos, e não poderiam ter sido efetivamente resgatados pelo Senhor de fato. Não poderiam, porque se são falsos crentes, eles não foram efetivamente resgatados, ou seja, não usufruíram do benefício real da salvação em Cristo. Não absorveram todas as benesses da salvação de fato, mas apenas um prelúdio disso, de um ambiente bom, de bênçãos de Deus. O problema é que Pedro não está dizendo que eles foram efetivamente resgatados necessariamente, porque se são falsos profetas, não foram resgatados, não podem ter sido resgatados de fato. E aqui nada tem a ver com benefícios eventuais, em algum nível da salvação, dos outros que não é deles, mas tem a ver com se foram ou não resgatados. Esses que são falsos crentes não são resgatados de forma alguma. Então, se a questão de um resgate verdadeiro não se aplica a ele, esse resgate só se aplicaria de forma potencial. E quando eu digo potencial, não é hipotética, mas é potencial enquanto possibilidade real, que necessariamente não vai se concretizar, mas que já está aí. Então, trocando a miúdos, o que parece que Pedro está dizendo aqui? Que esses falsos profetas, que evidentemente não eram crentes, e falsos doutores, em algum momento eles se revelarão, mesmo depois de terem feito estragos na congregação, eles se revelarão negando o Senhor que supostamente eles defendiam, supostamente. Mas Pedro diz, eles negarão o Senhor que os resgatou. Então, como o Senhor não os resgatou, esse resgate só pode ser potencial. Em outras palavras, a expiação foi também por eles, mas eles negam o Senhor. Me parece que esse é o último texto desse ponto. Tenho ainda acho que uns 10 minutos, vou correr. A questão da eleição por presciência, que é uma afirmação arminiana. O que seria isso? A ideia é da escolha de Deus para a salvação em Cristo, daqueles que Ele sabia, desde a eternidade, por sua presciência, que responderiam ao seu chamado, por meio do Evangelho com arrependimento e fé. Essa seria a descrição desse ponto clássico do arminianismo, que não pode negar o fato bíblico da eleição, e que entenderia que ela se dá de fato, mas ela se dá a partir do que Deus previu
que seria a resposta dos homens. Então eu estou aqui apenas colocando a ideia. O que é que Armínio então dizia sobre essa questão? Ele diz assim: Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual Ele sabe desde agora a eternidade, que tais indivíduos, aliás, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, leia-se preveniente, creriam e por sua graça subsequente perseverariam, de acordo com a administração previamente descrita dos meios que são adequados e apropriados para a conversão e a fé. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Então, baseando a ideia da eleição na presciência, e aqui diz respeito à onisciência, Deus sabe tudo, desde a eternidade, o que vai acontecer e o que ele sabe que vai acontecer, efetivamente acontece. Eu acho que foi excelente a colocação do pastor Jorge ontem, quando ele disse que, falando, acho que de fatalismo, né? A ideia de fatalismo, alguns dizem, não, mas a predestinação é fatalista, mas que também seria fatalista a própria ideia da onisciência. Foi alguma coisa assim. O senhor falou depois do chamado teísmo aberto, que nega isso. E é exatamente isso. Algumas pessoas acham que predestinação é fatalismo. O conceito bíblico de predestinação não é fatalista. Mas, veja, de alguma maneira, as nossas escolhas, as nossas decisões já estão postas, já estão decididas, mas não decididas no sentido de que Deus disse exatamente o que cada um de nós teria que fazer. Nesse sentido, Deus escreveria um script e nós apenas atuaríamos como atores que realizando isso. Claro que isso não é verdade, mas o fato de que Deus sabe todas as coisas significa que nada do que vai acontecer, que Deus sabe, pode acontecer de modo diferente daquilo que Deus sabe que vai acontecer. Caso contrário, Ele não seria onisciente. E se Deus sabe o que vai acontecer, tudo que nós vamos fazer que confirma a onisciência de Deus será necessariamente feito daquela forma, de modo que na prática nós vamos fazer escolhas, mas também, de acordo com a onisciência de Deus, nossas escolhas nunca serão diferentes daquelas que Deus sabe que nós escolheremos. Aqui alguns arminianos extremados, eu não sei se podemos chamá-los de arminianos, vão se tornar adeptos do teísmo aberto, para dizer não, então sendo assim, a própria onisciência é fatalista, e a gente não pode aceitar isso, e Deus respeita a liberdade do homem. Sendo assim, para respeitar a liberdade do homem, Deus tem de abster-se da sua onisciência e ignorar totalmente o futuro. Assim nós estamos totalmente livres para decidir sobre qualquer coisa. Mas isso não é verdade. O teísmo aberto é uma heresia. Mas o que Armínio está dizendo aqui é isso. Deus decide salvar, eleger para a salvação aqueles que Ele sabe a resposta que darão à oferta graciosa do Evangelho diante do amparo da sua graça preveniente, que capacita o homem, ajudando-o a superar a sua condição de trevas mentais, trevas interiores, de tal maneira que ele consiga compreender o Evangelho e ter alguma afeição pelo Evangelho e dar uma resposta adequada. Essa era a ideia de Armínio. Eu só não sei se tem algo a mais aqui, se era somente isso que ele estava querendo dizer, mas também esse não é o momento de discutir sobre isso, eu vou passar adiante. Eu penso que pode ter algo mais. Ainda, eu tenho uns 5 minutos, eu vou correr. O primeiro artigo dos chamados 5 artigos da remonstrância,
que infelizmente muita gente que desce o couro no arminianismo não conhece, como também não conhece o calvinismo. A maioria, eu não sei, não vou dizer que é a maioria, porque aí eu teria que ter provas para isso, mas muita gente que defende ou rejeita esses sistemas não conhece quase nada sobre eles. Mas veja o que diz aqui o primeiro artigo da Remonstrância. Eram seguidores, os remonstrantes eram seguidores de Armínio e tentaram então dar um passo adiante a partir dos ensinos de Armínio. Diz assim, artigo 1: que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, seu Filho, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar de entre a raça humana que tinha caído no pecado. Agora veja, em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, não por obras, evidentemente, aqueles que, pela graça do Santo Espírito, crerem neste seu Filho e que, pela mesma graça, perseverarem na mesma fé e obediência até o fim. Obediência de fé até o fim. E, por outro lado, deixar sob o pecado e a ira os contumazes e descrentes, condenando-os como alheios a Cristo, segundo a palavra do Evangelho de João 3,36 e outras passagens da Escritura. Então, esses arminianos aqui colocavam todos os méritos em Cristo e a salvação do início ao fim nele. No entanto, entendendo que essa eleição, ela não era algo irresistível, mas era uma eleição baseada no conhecimento prévio de Deus da resposta que se daria à oferta da graça. Aqui eu trago uma outra perspectiva que também é arminiana, mas algo diferente dessa ideia de eleição por presciência. O Dr. Craig diz assim, ele está falando aqui de uma perspectiva chamada eleição corporativa. Ele diz, 2 pontos de interpretação precisam ser enfatizados no entendimento arminiano destas passagens, que é Efésios 1, 3 a 14. O primeiro seria que a eleição é cristocêntrica. Isto significa que é em Cristo que uma pessoa é eleita. Segundo, em conexão com isto, a eleição é essencialmente corporativa, ao invés de individual. No slide seguinte, nós temos a fonte de onde ele tira essa ideia, de um livro chamado Eleitos no Filho, cujo autor é esse que está aí, Robert Shan, que diz assim, a eleição à salvação é corporativa, bem como cristocêntrica. Obviamente, o grupo corporativo dos eleitos é composto de indivíduos, mas a eleição é primeiramente corporativa e somente então, secundariamente, pessoal. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que quando Efésios diz que nós somos eleitos em Cristo, ele está dizendo que quem está em Cristo é eleito, mas que isso não significa necessariamente que ele é eleito no sentido individual, mas ele é eleito por estar em Cristo. Então, sendo Cristo o Salvador dos homens, Ele é aquele que dá ao homem o status de eleito para a salvação. Seria mais ou menos o seguinte: eu estou agora na minha condição de perdido, eu não sou salvo, e nem sou predestinado à salvação neste momento. Predestinados no sentido, em que sentido? A partir desse ponto, historicamente falando, não do ponto de vista divino, a partir deste ponto de minha conversão, o meu destino prévio, determinado e estabelecido é a salvação, na sua máxima expressão. Não só a salvação agora, mas ela na sua forma completa. Nesse sentido, eu sou eleito para a salvação, em Cristo somente. Fora dele, não. O que ele quer dizer aqui é que qualquer indivíduo que hoje, por estar perdido nos seus pecados, não pode ser considerado eleito em nenhum sentido. Mas essa condição muda a partir do momento que ele crê em Jesus como seu Salvador.
A ideia do Schenck basicamente é essa. Exposta a ideia, eu quero só falar e aqui a gente termina, alguns textos bíblicos que servem como base para essa expressão mais clássica do arminianismo, que é a eleição por presciência, e o último texto de Efésios que dá o suporte no entendimento de Craig e de Schenck para essa ideia de eleição corporativa. O texto de Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É evidentemente que esse texto fala de uma eleição por presciência. É claro que o arminiano pega-se a isso para dizer que isso defende o conceito de que Deus elege sabendo da resposta do homem, mas também sejamos razoáveis. Nenhum arminiano pode se apossar desse texto e dizer que esse texto é particular do arminianismo que fala da eleição por presciência, porque a eleição calvinista também é por presciência, como muito bem disse o pastor Jorge ontem. A eleição na perspectiva calvinista significa que Deus conheceu previamente as pessoas e escolheu os indivíduos por esse conhecimento prévio. Deus não poderia escolher alguém que ele não conheceu, não é? Só que eu sei que o pastor Jorge disse algo a mais, que esse conhecimento não é só um saber acerca de, mas é também algo que envolve uma relação. É possível sim. Mas esse texto é clássico na defesa da eleição por presciência. Um outro texto é 1 Pedro 1:2, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O que os arminianos pegam aqui é essa expressão, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Isso, em tese, pode significar que Deus escolhe, elege, baseado na resposta que daria, conhecimento prévio. Em tese, pode. Mas isso também pode perfeitamente significar essa eleição em que Deus, conhecendo previamente, escolhe os indivíduos que podem ser salvos. Então, esse texto aqui está na coluna do meio. Ele pode ser usado pelos dois grupos perfeitamente. Para terminar, esse é o último slide. A ideia da eleição corporativa tem outros textos, mas eu acho que esse aqui é o mais forte. Efésios capítulo 1, versos 4 a 13, que diz assim: como também nos elegeu nele, a ideia é nele, nos elegeu em Cristo. A perspectiva que ele está querendo estabelecer aqui é: só há a possibilidade de alguém ser chamada eleito ou eleita em Cristo. Então, esse é o critério. Agora, quem pode ser ou não eleito está em aberto. A ideia seria essa. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A ideia é que Deus já decidiu isso na eternidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Aqui realmente parece ter uma distinção entre eleição e predestinação. Segundo o beneplácito da sua vontade, Deus faz todas as coisas por seu livre querer. Ele não é coagido nem condicionado por absolutamente nada. Fato. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si. E aqui tem um segundo ponto, no amado. Nós somos agradáveis a Deus em Cristo. A ideia é não em nós mesmos, mas em Cristo. Então aqui ele já tem 2 pontos na defesa da eleição corporativa. Somos eleitos em Cristo e somos agradáveis a Deus em Cristo. Ele segue: em quem temos a redenção. Então, temos a redenção em Cristo. Tudo está relacionado a Ele. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança em Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então é essa nossa fé, né, que torna tudo isso possível.
em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, salvação pela fé somente. Então, o que essa variação do arminianismo quer dizer é que a eleição não é individual, ela é corporativa. Todos os que estão em Cristo, que formam um corpo, uma unidade composta de diversos indivíduos, de diversas individualidades, esse que é o corpo dos eleitos, eles são primeiramente eleitos no sentido do pertencimento a Cristo como um corpo, e secundariamente eleitos no sentido individual, porque pode-se dizer acerca deles: este faz parte do grupo dos eleitos, logo ele é um eleito. Mas tudo é em Cristo. Eu finalizo dizendo assim: eu acho interessante essa ideia mais do que a primeira, a ideia da eleição por presciência. Talvez eu seja um arminiano meia boca, não é? Eu vejo alguns problemas lógicos na ideia de eleição por presciência na perspectiva arminiana, mas acho algo razoável nisso aqui. Acho que tem sentido. Então eu estou tentando entender essa questão. Mas ontem eu estava pensando assim: tem muita coisa que é representativa. É algo que é a partir do que é de fora. Por exemplo, nós todos caímos em Adão. Nós não nos tornamos pecadores depois que pecamos. Nós já nascemos pecadores em Adão. Então, em Adão nós somos odiosos, condenáveis, destinados ao inferno. Em Adão. Nesse sentido, credenciados ou eleitos para o inferno. Então, o oposto também pode ser verdade. Em Cristo, nós somos amados, salvos, eleitos para a salvação. Então, não me parece que é uma ideia estranha, mas eu estou ainda pensando sobre isso. Eu achei que daria tempo de falar sobre a questão do chamado, mas não deu. Mas Deus abençoe os irmãos e espero que tenha sido positivo para vocês. Meus irmãos, eu acho muito interessante, né, momentos como este, porque a gente sabe que no dia a dia, né, das aulas nem sempre é possível, né, ter situações como essa, né? Então eu queria agradecer de coração, né, poder estar aqui, né, com o professor Alexandre, né, para a gente conversar sobre essas questões. E eu creio que esta é uma forma de nós aguçarmos essa questão das habilidades hermenêuticas, isso é, como nós lidamos com textos bíblicos a partir de textos e contextos. Mas eu acho que Alexandre compartilha a mesma questão, né, de que a gente sentiria necessidade de um tempo bem maior para lidar com cada uma das questões, porque cada um dos pontos tem uma série de variáveis, né? Mas eu gostaria, a princípio, né, de só fazer umas breves considerações e depois algumas perguntas, né? Até, Alexandre, eu estava pensando, né, que eu sei que você se ateve à questão da expiação limitada e o caráter universal da expiação, e como esses textos, eles também são abraçados por calvinistas chamados moderados. Então, por um tempo ficou mais no terreno calvinista propriamente, e a questão da tese de que seria inconsistente, aí seria necessário substanciar em que sentido os calvinistas universalistas seriam, na extensão da expiação, seriam inconsistentes, seria a partir da lógica ou da exegese. Mas, basicamente da lógica. Então, porque na verdade, quanto a isso, eles também produziram muita coisa. Agora, eu concordo com você que eles são inconsistentes. Eu também tive a oportunidade, né, de conhecer o Miller Erickson, um amor de pessoa, servo de Deus. Eu gosto muito da teologia dele. Então, e ao mesmo tempo, eu estava nessa expectativa de a gente lidar mais com a questão da eleição, né? Porque
especialmente porque eu diria, né, que já que a questão da extensão da expiação é algo que é discutido dentro da área calvinista, então o ideal seria nós nos atermos a chamada eleição condicional ou incondicional, né? Mas de qualquer forma, somente isso, assim, né? Os textos citados, né? Por exemplo, Isaías 53, né? Muitos judeus têm uma visão bastante exclusiva e limitada dos judeus eleitos. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 9 também fala que nem todos os israelitas são, mas são segundo a eleição da graça, que Cristo viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito, né, com o sacrifício que ele ofereceu para o seu povo, que a profecia dizia que ele veio para salvar o seu povo e que o Pai deu para ele o seu povo. Então, por isso que talvez Isaías 53 ele permitiria outras abordagens que não as universais, né? A questão de João 3,16 é que até para mim é mais controvertido, porque o Evangelho de João é considerado o Evangelho calvinista, não que seja, e especialmente porque a questão de mundo ali, né? Jesus mesmo disse: eu não oro pelo mundo, mas pelo que me deste do mundo. Então parece que há um caráter seletivo no mundo, cosmos ali. A gente sabe que cosmos é usado em 4 ou 5 acepções diferentes e isso precisaria ser definido, né? A questão de Pedro, eu fiquei impressionado com as toneladas de exegese que foram lançadas sobre esse texto, especialmente porque tanto a palavra Senhor não é a palavra usual para descrever Cristo Redentor, como também a palavra resgatou também não é a palavra usual para falar sobre redenção de pecados pelo preço pago por Cristo, e que esse texto então ele seria uma exceção em relação à abundância de textos bíblicos que falam sobre a redenção em Cristo. Então eu queria ouvir um pouco mais sobre essa questão. Sobre Pedro especificamente? Sobre Pedro. Bem, eu só está aprendendo aqui. A questão basicamente seria então o fato de não ser uma palavra usual. Logo ela poderia ter um outro sentido. Está desligado? Certo. Ok, pastor. Eu entendo que isso não retira a ideia do resgate como sendo algo relacionado à obra salvífica. Ainda que a palavra não seja usual, a partir da seguinte ideia: às vezes as palavras elas ganham um sentido diferente em função do seu contexto. Por exemplo, acho que é o Wilson Paroche falando sobre a questão das falácias gramaticais, problemas na interpretação bíblica. Ele disse que às vezes o sentido léxico da palavra é relativizado em função do contexto em que ela é utilizada. Então, por isso, não é verdade que algumas pessoas dizem de púlpito que, por exemplo, a palavra ágape sempre vai ter o mesmo sentido do amor virtuoso. Donald Carson, falácias exegéticas, né? Isso, também. É a mesma coisa, a palavra que geralmente se diz que é usada para o amor fraterno, pode ser usada no sentido mais elevado, né, do filéu. Então, às vezes, em função do contexto, as palavras podem ganhar outro significado. Eu nunca fui de acordo que, por exemplo, uma determinada palavra que normalmente aparece com o mesmo sentido em um texto, ela vai aparecer com o mesmo sentido em todos os textos, o que evidentemente não significa que o conhecimento da língua original, no sentido em que normalmente as palavras são usadas, que isso não é válido, é absolutamente válido e ajuda muito na interpretação, mas não é uma verdade absoluta. Então eu penso que essa palavra resgate nesse sentido tem a ver com esse sentido da redenção, ainda que a palavra não seja usual. Eu acho que essa distinção não seria a solução da questão, não é? Eu penso que o próprio texto em si, o seu contexto,
podem levar a esse sentido possível que particularmente eu adoto, né? Isso diz respeito à obra de Cristo, no sentido do que ele fez com relação ao problema da separação do homem com Deus. Então, quando a gente vê, por exemplo, que maciçamente um termo é usado no outro sentido, aí a gente precisa de uma razão forte para dizer que no nosso... Qual seria então o outro sentido? E aí nós temos pelo menos 5 teorias na exegese sobre em que sentido isso poderia acontecer. Aliás, 4. 2 no sentido não redentivo e 2 no sentido redentivo. Não é? E que... Agora, por que nós estamos falando sobre isso? Porque Pedro, logo no início, ele diz que os crentes deveriam confirmar a vocação e eleição pela perseverança. E que esses que apostataram, eles estavam confirmando que não eram eleitos, porque não perseveraram. E que então nós podemos ver, eu defendo mais a tese no sentido redentivo, no sentido assim de que é possível nós falarmos de redimidos, no sentido de que pessoas se expuseram às benesses da aliança, sem que fossem até o fim em termos da posse plena dessas benesses, e que eles escaparam da contaminação do mundo, que eles estavam dentro da comunidade, mas se revelaram totalmente. Por isso que nesse ponto, quando os textos bíblicos falam muito mais sobre a morte de Cristo pelos seus, então a gente precisa entender por que nesse aspecto ele usou essa expressão. Mas eu não gostaria de me deter nesse aspecto, né? E também a questão de ele é propiciação pelos nossos pecados, né? Porque lá na frente o apóstolo João vai dizer que a propiciação é pelos nossos pecados. E pelo contexto, como ele fala pastoralmente, exortando aqueles irmãos a se apropriar da mediação e de Jesus como advogado para perdão dos pecados, então é por isso que muitos entendem que nós estamos falando novamente da representatividade dos crentes em relação a isso do mundo inteiro, não somente da Judéia ou da Ásia, mas de todos aqueles que creem em Jesus e que se beneficiam do sacrifício propiciatório de Cristo, especialmente porque a palavra propiciação, de forma geral, ela é usada no sentido eficaz da palavra. Então, é por isso que essas questões são bastante discutidas, mas eu queria assim, ouvi-lo um pouco mais sobre a sua percepção do Evangelho de João, né? Especialmente por causa de João 3,16. Só um minutinho aqui. Qual é a sua leitura em relação a João, a partir do verso 35, né? Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E aqui nós temos algo que é comum, né? Ambas as posições. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E um pouco mais na frente, Jesus diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas depois um pouco, Jesus fala sobre pessoas que não creem, né? E Jesus responde: vocês não creem, vocês não creem em mim por causa dessa questão de que não pertencem ao Pai. Então, qual é a sua percepção em relação a essa questão, né, de que até o próprio arminiano Grant Osborne diz que aqui parece que há uma ênfase muito grande, que existe um grupo de pessoas que o Pai deu para o Filho antes da fundação do mundo, e o Filho veio com a missão de resgatar essas pessoas, e que os líderes judeus, por sua incredulidade, mostravam que eram os filhos do diabo e não aqueles que são de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Logicamente, a gente não pode dizer que não existam textos que apresentam, a partir da nossa perspectiva, alguma dificuldade.
esse não é o único, existem diversos outros, que aparentemente coloca em xeque a ideia defendida aí da possibilidade de salvação para todos, porque o texto em si, ele é direto nessa afirmação. Jesus está dizendo, fazendo uma constatação, expondo ali uma realidade concreta. Mas aí a gente tem de considerar que esse texto, ele não está solto e ele não é confirmado por diversos outros textos, pelo menos nessa perspectiva de que Jesus está circunscrevendo a salvação a um grupo específico de pessoas que Deus escolheu e que deu ao Filho. A partir do texto em si, nós poderíamos logicamente chegar a essa conclusão, seria fácil chegar a essa conclusão. Não bastava ler e fazer a afirmação do texto por aquilo que ele próprio está dizendo de forma direta. Entendimento o que o texto diz, o texto. Não, o texto está dizendo exatamente isso. Categoricamente, o que Jesus está dizendo é: aquele que o Pai não leva a ele, não dá, não pode crer. Categoricamente. Mas por que isso não pode significar essa ideia de que Deus escolheu pessoas para a salvação, desprezou outras, e efetivamente esses serão eficazmente levados a Cristo, em função de diversos outros textos que questionam essa perspectiva? Então nós caímos naquela mesma questão que vai ser dos calvinistas, como interpretar determinadas passagens que colocam a ideia, aquelas ideias centrais, em dificuldade. Vai ser uma questão de interpretação. Então, sim, chegando à resposta. Sim. Chegando à resposta. Em algum sentido, ninguém chega a Cristo se o Senhor não o levar. E o caminho que entre a ação de Deus e a condução efetiva da pessoa em Cristo é um caminho totalmente permeado pela ação do Espírito Santo. Sim. Nenhum arminiano afirma o contrário, dizendo que o homem, por suas próprias forças, fez a escolha por Cristo. Isso é absolutamente inadequado enquanto acusação ao arminianismo, e eu sei que qualquer pessoa que entende um pouco não faz esse tipo de afirmação. Geralmente são afirmações que são ditas por quem não conhece. Então, nesse sentido, ninguém vai a Cristo se Deus não o leva. Tem uma ação de Deus no coração, tem uma iluminação na mente, tem uma atitude efetiva do Espírito Santo, no sentido de fazer aquele homem imerso nas trevas da consciência transcender essa realidade e enxergar a luz de Cristo, de modo que efetivamente a obra é do Espírito Santo. O homem é salvo por ele, é levado a Cristo por ele. Não se pode dizer o contrário, que o Pai não o levou. Agora, por que alguns vão e outros não? Me parece que a Bíblia está repleta de textos que fazem a afirmação de que todas as vezes que os homens, mesmo diante da oferta graciosa, como por exemplo, Deus diz acerca de Israel, com relação à bondade dele, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aquele povo por si só rejeitou a graça de Deus. Deus não pode estender a mão de forma falsa. O ato de estender a mão é um ato gracioso de chamada a ele, mas o povo resistiu a isso. Então, por que aí eu fecho a pergunta. Sim. Por que essas pessoas não foram levadas pelo Pai? Porque elas próprias não se submeteram a essa ação do Espírito Santo e rejeitaram isso, como o povo de Israel muitas vezes rejeitou a oferta graciosa. Aqui a gente cai naquela outra questão do debate, que é a possibilidade da graça ser resistida ou não. Me parece que sim. Veja, quando Jesus, esse texto, né, de aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. Mais na frente, em João capítulo 10, Jesus usa aquela analogia das ovelhas, e ele diz as ovelhas que o Pai me deu. Sim. E ao mesmo tempo, Jesus diz aos líderes da época, diz, vocês não creem em mim. Por quê? Jesus deveria ter dado a razão, porque vocês não querem.
Mas a razão que Jesus deu: vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, aí a gente vai para a questão da rejeição de Israel, né? Porque, e aí já juntaria com a outra pergunta sobre a questão corporativa. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a rejeição de Israel, no capítulo 9 de Romanos, ele diz: Israel rejeitou. Onde está a fidelidade de Deus? Porque Deus prometeu que iria redimir o seu povo. E a resposta de Paulo é que restam remanescentes segundo a eleição da graça. Isto é, que Deus preservou para si pessoas por causa da sua graça. E aí toda aquela questão, né, de Romanos capítulo 9 sobre a eleição, né, porque quando, por exemplo, a questão corporativa, né, e até eu queria incentivar, né, vocês a lerem a obra de John Piper, né, sobre a justificação de Deus, porque essa pesquisa ela foi feita para lidar exatamente com essa questão. A eleição é individual ou corporativa? Inclusive tem um vídeo do John Piper onde ele analisa essa perspectiva. E daí uma coisa que me chama a atenção é que se fosse corporativa, Paulo não teria direito os que Deus chamou, não somente dentre os judeus, mas dentre os gentios. Porque aí não seriam mais grupos, mas seriam pessoas dentro dos grupos. Então seria pessoal, seria individual e não corporativa. Então, como é que você vê essa questão, né? Porque eu percebi que você se inclina mais para a visão molinista, talvez? Bom, okay. Não necessariamente. Porque o molinismo não é calvinista sob nenhum aspecto. Né? Sim. Mas eu percebi assim que realmente você percebe que há uma certa, como é que eu posso dizer, a visão da presciência às vezes vai trazer dificuldades na exegese. E que talvez essa eleição em Cristo poderia ser uma solução mais viável, não é? Agora, uma questão que me chama a atenção, porque quando diz em Cristo, nós temos Isaías 53, que lhe dá a vida pelo seu povo, nós temos João 6, nós temos João 10, nós temos a missão de Jesus de salvar o seu povo, nós temos a promessa que Deus fez para o seu povo. Nós temos Hebreus, né, que é um texto muito arminiano, para assim dizer, que fala sobre eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Então me parece que não é que a pessoa ela ingressa em Cristo e a partir dela se torna uma eleita, mas em Cristo significa a obra que Cristo fez por aqueles que o Pai deu para ele. Qual é a sua percepção sobre isso? Certo. Então o senhor falou várias coisas, eu vou tentar tocar um pouquinho, pelo menos nas que eu consegui lembrar. Romanos 9 é um texto clássico, não é? Sim. Muito caro aos irmãos calvinistas. Mas eu acho, eu pensei até em que daria tempo colocar alguns slides em que eu faço uma reflexão sobre Hebreus 9, ou Romanos 9, mas não é possível ficar só em Romanos 9, porque a perícope é bem maior, abrange 3 capítulos. Sim. E vai até o 11. Sim. E tem coisas muito interessantes nesse texto. Paulo faz a distinção no capítulo 3 entre o remanescente e o restante. O restante que ocuparia então, nessa perspectiva, o lugar dos réprobos. O problema dos réprobos é muito sério porque não há possibilidades para eles. Não sei se você está ciente, né, que calvinistas, de forma geral, não defendem a tese de que ali nós estamos falando sobre os réprobos. A exegese calvinista, ela defende outra tese sobre esse aspecto. Ok, pode ser. Sim. De qualquer maneira, Paulo faz ali uma afirmação que o plano de Deus não falhou, porque um grupo representativo está assegurado, está garantido. Inclusive, nem todos fazem a leitura ou veem essas afirmações, todo o contexto de Romanos 9, como sempre se referindo à salvação. Pode ter muitas coisas ali envolvidas. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte: mais adiante, em outros capítulos, Paulo vai falar coisas surpreendentes, como, por exemplo, ele diz aos gentios: vocês não se gloriem de terem sido enxertados, e não façam o tipo de afirmação seguinte: esses foram cortados para que eu fosse enxertado. Sim. Então Paulo diz: eles foram cortados por causa da sua incredulidade. Sim.
Verdade. E vocês estão em pé pela graça, pela fé. Então não se ensoberbeça, mas tema, porque Deus é poderoso para tornar a enxertá-los e pode cortá-los, inclusive. Exato. Não se ensoberbeça. Então não dá para ler Romanos 9 sem o capítulo 10, sem o capítulo 11, aonde Paulo, nesses capítulos posteriores, faz afirmações que deixam claro que não se pode dizer ali que Deus rejeitou aqueles que não estão entre os remanescentes de forma plena. Me permite nesse aspecto? Porque em seguida ele coloca a possibilidade de que eles... E Paulo começa também um dos capítulos, eu acho que o 10, se não me falha a memória, dizendo: a minha oração a Deus por Israel é por sua salvação. Então, sobre esse aspecto eu acho interessante, né, porque realmente nós temos uma perícope, mas eu não colocaria ela 9, 10 e 11. Eu colocaria ela 8, 9, 10 e 11. Sim, possível. E se o capítulo 8, que fala de uma forma tão categórica sobre a eleição, sobre o chamado da corrente dourada aos que de antemão conheceu, e assim por diante, esse peso da exegese deve ser trazida para o restante da discussão. Perfeito. E o apóstolo Paulo, quando ele fala lá no capítulo 3 sobre a justificação pela fé, tem que ser pela fé. Não pode ser de outra forma. Romanos capítulo 10 é categórico, né, de que é pela fé. Mas a questão toda é que no contexto mais amplo da perícope 8, 9, 10 e 11, quando Paulo termina dizendo que Deus tem misericórdia de todos, não é da totalidade da raça humana, mas de todos no sentido de judeus e gentios, que a promessa não é exclusiva aos... O que não exclui outros textos que falam... Não, mas de qualquer forma, nesse aspecto específico, sobre essa questão de cortar ou enxertar, nesse aspecto eu creio que é corporativo, realmente. Muitos estudiosos entendem isso. No aspecto individual, a eleição é pessoal. Mas em termos de judeus e gentios, o fato de Deus ter cortado ramos dos judeus, para que gentios fossem enxertados, para que a plenitude de Deus chegasse, depois da plenitude dos gentios, o pleroma e essa plenitude seria a totalidade dos eleitos. Então é por isso que dentro desse contexto, esta rejeição, por exemplo, os judeus rejeitaram, e eles foram absolutamente responsáveis por causa disso. De qualquer maneira, Paulo faz um alerta, dizendo: não se ensoberbeça, porque Deus pode torná-lo a enxertá-los, e você está em pé pela fé. Com certeza. Você se lembra daquele texto, né, de Atos capítulo 13, 43, né, se eu não me engano, né, que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e que naquele contexto os gentios se alegraram porque Deus abriu a porta para os gentios. Sim. E que agora eles não também resta dúvida que Paulo trata dessa questão dos gentios, comparando com o povo judeu e falando dessa abertura para a salvação dos gentios. Mas o senhor tinha falado também sobre as ovelhas. Sim. Né? Eu preciso falar sobre isso. Millard Erickson, que já tinha falado, como nós vimos aqui, que não se pode desconsiderar os textos universalistas que falam da expiação de Cristo. Ele chega a dizer que é perfeitamente possível você falar em uma expiação da pessoa ou de um grupo específico, encaixando no todo. Agora, o que não é possível é você encaixar o todo na parte. Se Deus enviou seu Filho pelo mundo inteiro, Ele enviou pelas ovelhas. Eu posso dizer que Jesus morreu pelo mundo, automaticamente eu posso dizer que Ele morreu por mim. Então, observe... O que eu não posso dizer, por exemplo, é se Ele morreu por um grupo específico, que Ele morreu pelo mundo. Nesse caso, eu tenho que lidar com esses textos universalistas. Agora veja, esse é o ponto, né? Porque, a grosso modo, nós temos 4 ou 5 textos universalistas usados em toda a literatura. Eleitos mais livres de Geisler e esses que você mencionou. Só que na história da exegese, existem diversas outras interpretações que parecem harmonizar-se mais com os textos específicos nas cartas, como também na teologia mais ampla. É por isso que afirmar categoricamente que esses textos significam todos, no sentido amplo da palavra, aí a gente precisaria ter uma razão mais forte, exatamente por causa dessas outras secções tão significativas que parecem afirmar que não é bem assim.
Mas vem uma questão sobre essa questão das ovelhas. Por quê? Veja bem, se Jesus morreu por todos, você já conhece isso, né? Jesus morreu por todos, foi redentivo ou foi potencial? A morte de Cristo providenciou o pagamento da dívida ou somente viabilizou a possibilidade de que a dívida, as pessoas iriam ir lá e buscar o perdão da dívida? Entende essa questão? Sim. Evidentemente que isso não é no sentido de que se ele morreu por todos, todos receberam benefício e foram redimidos, porque a salvação não é universalista em si. Sim. Então não pode ser nesse sentido. Mas não existe nenhuma boa razão para dizer que Cristo não possa ter morrido por todos os homens e estabelecido o critério da aplicação dessa morte redentiva. Isso não é uma impossibilidade lógica, e isso pode ser suportado. Me permita sobre isso, porque isso pode ser suportado por diversos. Se a gente fizer um levantamento dos textos sobre expiação, redenção, propiciação, os principais termos mais relevantes sobre a obra de Cristo, todos eles são direcionados. Você entende? Então, se todos eles são direcionados de forma ampla, e como eu já disse, né, por exemplo, ele é a propiciação pelos nossos pecados do mundo inteiro. Lá na frente, João vai dizer que ali é a propiciação dos pecados dos crentes, porque Jesus não é advogado dos ímpios. Mas o que nós fizemos com o mundo inteiro, então? Então, daí veja bem, quando diz o mundo inteiro, nós já vimos que na teologia de João, quando ele diz mundo, ele não está falando a totalidade dos indivíduos em todos os tempos e em todos os lugares, porque o próprio Jesus disse que ele não ora pelo mundo, mas por aqueles que ele deu do mundo. E Apocalipse diz que haverá pessoas salvas, lavadas pelo sangue cordeiro, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Então é mundo. Mas a partir do momento que nós dizemos que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo, no sentido que a Bíblia só usa para redenção, no sentido de pagamento de um resgate, necessariamente essas pessoas seriam salvas. Mas o arminianismo diz que o sacrifício de Cristo foi potencial, mas não efetivo. E a Bíblia diz que Jesus viu o penoso fruto do trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Eu tenho a impressão, pastor Jorge, que em algum sentido ele é efetivo, sim. Ou melhor, ele é efetivo no sentido de que é eficaz e suficiente, e no sentido de que Deus aceitou plenamente, e de que essa salvação se completa absolutamente na vida daqueles que creem. Então não há de se dizer que a não admissão de que se Cristo morreu, necessariamente aquele sacrifício garante a salvação por quem ele morreu. Então não seria... O fator determinante seria a fé, não é isso? Não, claro, não, mas não seria então inadequado afirmar que a sua obra é perfeita, o seu sacrifício é efetivo, é o critério, é a condição que pela qual Deus salva o homem, é o seu sacrifício, mas que isso se torna uma salvação potencial, não no sentido de que ela poderia salvar, ou ela tem potencial para salvar, mas no sentido de que ela efetivamente salva. Porém, acerca da salvação se diz, é pela fé. Então o critério da fé é o critério a partir do qual a redenção em Cristo é aplicada eficazmente na vida da pessoa. Em que sentido Jesus então teria dito, eu dou a minha vida por minhas ovelhas, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas? Eu acho que eu falei aqui, mas eu vou tentar, porque eu falei em dois momentos diferentes. Não pode ser considerado ovelhas de Cristo aqueles que o rejeitam. A Bíblia às vezes fala em termos finais sem apontar o processo, mas não se chega a termos finais sem processos. É por isso que Deus pode falar de alguma coisa que ainda não é, mas que o será, claro, no conhecimento de Deus já é e sempre foi, mas que efetivamente no tempo acontecerá em função de um processo. Jesus pode dizer, vocês não são
efetivamente, de fato, não são. Eles são os que o perseguem, são os que o rejeitam, são os que resistem a ele, apesar de que ele diz, no entanto, saibam que o reino de Deus chegou ou está próximo. Então, nesse sentido. Agora, com relação às ovelhas, eu penso que eu já tinha falado, porque, claro, Cristo morreu pelas ovelhas. As ovelhas são aqueles que estão no grupo maior, que é a humanidade. Se Cristo morreu pela humanidade... As ovelhas são a humanidade? Não. Estão nesse grupo, enquanto pessoas, indivíduos. Daí, no seu entendimento, na teoria dos conjuntos, nós temos o conjunto do mundo inteiro, e dentro desse conjunto não são humanos, nós temos... eu estou dizendo simplesmente são seres humanos, fazem parte da humanidade. Se Cristo morreu pela humanidade, morreu pelas ovelhas. Ele morreu pelas ovelhas, obviamente. Ele morreu por mim. Eu posso dizer com confiança que Cristo morreu por mim, mas é claro que Cristo não morreu só por mim. Mas não é equivocado eu dizer que Ele morreu por mim. Se Ele morreu pela igreja, Ele morreu por mim, desde que eu seja parte da igreja. E se Ele morreu pelo mundo, Ele morreu pela igreja. Aí não sei se você percebe também que nós temos uma questão séria. Primeiro, porque os textos universalistas permitiriam uma interpretação contextual outra. Essa é uma questão. Segundo, que a doutrina da eleição ela parece pessoal, intencional, específica. Terceiro, que a linguagem do Senhor Jesus também parece intencional e específica. Então, é por isso que daí eu fico pensando, nós precisaríamos de ter justificativas mais contundentes, mas como nós estamos conversando sobre isso há 2000 anos... Claro, perfeito. Eu acho que estão cobrando a gente. Mas foi um prazer para ajudar. Prazer. Foi uma alegria. Queria agradecer a vocês dois. Aqui, pastor Jeremy, por favor. Primeiro, muito obrigado por terem aceito o desafio. Esse é um formato que a gente está implantando aqui, de colocar pessoas com entendimentos diferentes, mas que creem realmente na infalibilidade da palavra de Deus, e para debaterem sobre interpretações e exegeses diferentes de mesmos textos bíblicos. Nós vimos isso de forma muito clara aqui, né? E é desafiador porque em sala de aula nós somos autoridade e a gente consegue debater com os alunos com muito mais facilidade do que com um outro igual. Eu acho muito mais desafiador, e ainda mais em público, né? Então, muito obrigado por vocês terem aceito. Pequena lembrancinha do seminário. Ajuda aqui, por favor. Para o pastor Jorge, muito obrigado, parabéns. Pastor Alexandre, a camiseta do seminário, tá? Vocês levaram aqui da gente. Joia. E nós vamos fazer algumas edições, nós vamos mostrar para vocês antes da gente fazer as publicações. Vamos fazer algumas pequenas edições para continuar esse debate. E desde já quero deixar um convite para a gente continuar essa conversa num outro momento, apesar de termos dedicado 2 noites para isso. Deu para perceber que tem muito pano para manga. Só começou, né? Mal esquentamos os tambores aqui, né? Então tem muitos assuntos. Então, muito obrigado. Desejo a você boa viagem de retorno para Campina Grande. Um abraço bem forte para sua família, sua esposa, seus meninos. Pastor Alexandre também. Eu não sei direito onde ele mora, se é aqui, né? Então, boa viagem também para sua casa ou não. Um abraço para os alunos ali de Itaporanga. E vamos levantar, terminar esse momento. Semestre que vem teremos mais debates. Não vou adiantar ainda o tema, mas já está praticamente definido aí. E vai ser no mínimo tão quente quanto esse aqui.
Querido Deus e Pai, te agradeço pela vida de Alexandre, de Jorge, pela disponibilidade deles, pela seriedade como eles tentam entender a Tua palavra, compreender a Tua vontade, e tem ensinado também com muito zelo aquilo que tem compreendido a partir da Tua palavra, Senhor. E nós necessitamos de Ti, do Teu Espírito, para abrir nossa mente cada vez mais, estarmos mais perto de Ti e entender aquilo que Tu estás dizendo para nós. Obrigado, Senhor, que nós temos esse intérprete, nós temos esse presente Teu dado para nós. Eu te peço agora pelos alunos, por aqueles que talvez estão iniciando essa caminhada, que o Senhor os ilumine e que eles, por meio deste debate, tenham sentido o desejo de estudar mais a Tua palavra, de cavar mais fundo, de compreender melhor, Senhor, e também de nós nos respeitarmos, nos amarmos como irmãos em Cristo, entendermos que existe algumas tensões, alguns entendimentos diversos, mas que aos pés da cruz nós nos encontramos e que somos irmãos em Cristo e que nós nos amamos, Senhor, e que nós somos Teus filhos. Amém.